Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa, do canal Histórias e Fatos, e estou hoje aqui para gravar mais um bate-papo com pesquisadores, historiadores e amantes da história. Hoje eu estou aqui com o Ângelo Rafael, ele é um garoto de 14 anos, um amante das ferrovias, das estações ferroviárias, e vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, por isso que eu trouxe ele hoje aqui. O Ângelo Rafael, ele é da cidade de Araras, ele tem 14 anos e tem uma página no Facebook, Araras Estradas de Ferro. E ele busca nessa página colher informações, dados sobre a história do ramal do Descalvado, que foi um ramal que funcionou durante muitos anos aqui no interior do estado de São Paulo. Trabalhadores do Brasil! Começa a ser derrubado o muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Rafael, seja bem-vindo e é um prazer, uma satisfação tê-lo você aqui e explique aí para a gente por que surgiu esse interesse de você resgatar a história desse ramal ferroviário, né? O espaço está aberto para você. Então, eu sempre gostei de trem, né? Eu sempre gostei de trem, sempre me interessei por esse meio de transporte. Só que esse interesse em resgatar a memória da ferrovia, que não só na minha cidade, como no ramal inteiro, que vai de Corderópolis a Descalvado, passar por Araras, Leme, São e Porto Ferreira, começou há pouco tempo, porque eu ia direto na estação do Hélio Ruth, na estação de Araras, eu gostava de ir lá, tirar foto, mas nunca, como é que eu posso dizer? Nunca parei para prestar muita atenção, né? Sim. Nunca parei para pesquisar coisa. Eu gostava de ver as fotos antigas, história, mas nunca me interessei grandiosamente como hoje. Até que, há um tempo atrás, acho que, se eu não me engano, bem no começo do ano passado, eu conheci um amigo meu, o nome dele é Anderson, ele trabalha de maquinista de trem lá na Rumo Logística de Rio Claro, um trem de carga, e ele é mais conhecido como o Coveiro, entendeu? O apelido dele é Coveiro. Aí com ele a gente montou a página Araras Estradas de Ferro no Face. No começo era só para divulgar foto e vídeo. Só que é impossível, acho que você vai concordar comigo, que é impossível divulgar foto antiga sem querer pesquisar sobre a foto, né? Sim, com certeza. Sem querer pesquisar sobre a foto. Aí eu fui entrando nesse negócio de pesquisar, correr atrás de informação, material, e estou aqui, entendeu? Né? Que legal. E, assim, te parabenizar, porque um garoto novo, assim, se interessar por história, por pesquisa, isso só vai te trazer grande aprendizado. Pessoal, depois eu vou deixar aqui o link da página do Rafael, e quem tiver material, quiser compartilhar com o Rafael, que é muito interessante, né, Rafael, que muitas famílias se encontram na página, muitas pessoas se encontram. E vamos lá falar um pouquinho. Das suas pesquisas que você encontrou, quais eram as estações do ramal de Descalvado? Vamos lá. Na verdade, eu vou começar contando a originalidade dele, que, na verdade, ele surgiu em 1877, né? Saindo de Corderópolis, que era a linha tronco, que na época, que depois de um tempo, a linha chegou em Corderópolis, em 1876, e chegou até a estação de Manuel Leme, né, em 1877. Isso. E saindo de Corderópolis, a primeira estação do ramal era Corderópolis, né? Que Corderópolis a estação de Corderópolis, para quem não sabe o que é linha tronco, como é que eu posso dizer? A ponta da estação formava uma flecha, como se fosse uma flecha. Uma linha ia para a direita e a outra ia para a esquerda, sentido interior. Aqui ia para a direita, seguia para o ramal Descalvado, e aqui ia para a esquerda, ia para Rio Claro, né? A primeira estação do ramal era a estação de Corderópolis, que tinha o lado da plataforma da linha principal, né, que era de Rio Claro, e o do lado do ramal. Seguindo em sentido Descalvado, chegamos na estação de Remanso, que foi, se eu não me engano, a terceira estação de Araras construída. Aí depois passava por Araras, né, que é a estação mais alta em questão de nível com o mar, do nível do mar. A estação mais alta é Remanso, que de Araras para Remanso é uma
um desnível considerável até. Depois passava por Loreto, que foi a última estação a ser construída em 1899, Guabiroba, que depois veio a se tornar a Hélio Ruth, e São Bento, a última estação de Araras. Aí depois chegava até a estação de Manoel Leme, que quando a ferrovia chegou em Leme, que hoje é a cidade de Leme, Leme não era uma cidade, né? Era um vilarejo, né? Uma vila, um distrito, né? Um distrito que nessa época a estação que se chamava Manoel Leme, né? Pertencia a Araras. Era uma estação de Araras. Aí depois de um tempo Leme virou uma cidade. Aí depois não teve nada a ver mais a estação de Manoel Leme pertencer com Araras. Isso em 1877, né? Aí Leme tinha a estação de Leme, né? A antiga Manoel Leme, e estação de Souza Queiroz, né? Sentido Pirassununga. Aí em 1878 chegavam os trilhos até Pirassununga e Porto Ferreira, porque o plano era chegar até Ribeirão Preto, que teve até uma briga da Companhia Paulista com a Companhia Mogiana, por causa que da margem direita do rio Mogi Guaçu era cedido à Companhia Mogiana e à esquerda a Companhia Paulista, e a Paulista não queria cruzar, não podia cruzar a margem direita, só que ela queria chegar a Ribeirão Preto, nisso a Mogiana chegou primeiro. Só que nessa briga, a Paulista ficou parada em Porto Ferreira. Não se chamava Porto Ferreira, chamava Porto do Ferreira, porque Porto Ferreira tinha um porto, o rio Mogi Guaçu passava bem ao lado da estação, quase que no meio da cidade, né? Tinha um porto onde atracava pequenas embarcações a vapor, né? Tinha um desvio que saía do pátio da estação e ia até o porto carregar mercadorias, materiais, né? Nos vagões gôndolas, que eram os vagões gôndolas bem pequenos na época, de 2 eixos, e os vagões peixeiros, né? E nesse impasse de a Mogiana chegar primeiro em Ribeirão Preto, né? A Paulista não teve mais solução. A Mogiana venceu o processo, a concessão, vou dizer assim, de chegar lá, e a única solução da Paulista foi chegar até o vilarejo de Belém do Descalvado, né? Que hoje é a cidade de Descalvado, e terminou por lá. Aí ficou conhecido como o ramal do Descalvado, porque antes era chamado de a linha do Mogi Guaçu, ou a linha do rio Mogi Guaçu, ou a ferrovia do Mogi Guaçu, sabe? Aí depois virou o ramal de Descalvado. Legal. Dessas pesquisas, então, pela que a gente entendeu aqui, Araras, as estações de Araras era Remanso, Araras, Loreto e Eli Ruth, né? E São Bento. Eram 5 estações. Aí Leme, Souza Queiroz, teve a estação de Pirassununga, Leme eram 2, né? Eram 2. Isso. Aí vem Pirassununga. Pirassununga? Depois... Sim. Pirassununga, tem a estação de Pirassununga, que tem aquela gare da estação que o trem entrava da cobertura, né? Aí Pirassununga tem uma questão que logo à frente da estação de Pirassununga chegava a estação de Laranja Azeda. Só que na estação de Laranja Azeda era uma outra linha tronco, vou dizer assim, porque aí, a partir da estação de Laranja Azeda, começava o ramal de Santa Veridiana, né? Que sentido Descalvado era a estação de Pirassununga e Laranja Azeda, chegava a Porto Ferreira, Porto Ferreira teve só uma estação, e Descalvado é a estação de Butia e Descalvado. Aí, referente ao ramal de Santa Veridiana, o ramal de Santa Veridiana começava na estação de Laranja Azeda, estação de Emas e Baguaçu. Emas e Baguaçu era do lado de Santa Veridiana, mas ainda pertencente a Pirassununga. E depois Santa Silvéria e estação de baldeação em Santa Cruz das Palmeiras, onde fazia baldeação da Paulista com a Mogiana. Ah, legal. Você chegou a fazer umas pesquisas sobre os tipos de trens que circulavam nesse ramal. O que você encontrou, Rafael? Bom, primeiramente, os primeiros... Bom, como é que eu poderia dizer? O que é mais fácil de se pesquisar, e eu acho mais interessante, são as locomotivas, né? Porque
vagões, carros de passageiro. Para quem não sabe, vagão só é denominado vagão por de carga de passageiro, é chamado de carro. Tipo carro de passageiro, carro bagageiro, sabe? E primeiramente as locomotivas que adentravam no ramal eram as locomotivas modelo Dubs, inglesa, igual ao modelo da locomotiva número 1, que hoje, da Companhia Paulista, que hoje se encontra no, entre aspas, museu da Companhia Paulista em Jundiaí, que de museu quase não tem nada, porque não está nada preservado. Tem Sim. várias locomotivas, mas não está nada preservado. Que eram daquele modelo, que aquela número 1 é um modelo 440, né? 4 roda-guias, 4 rodas-motrizes e nenhuma roda de apoio, roda de arrasto. Depois dessas Dubs entravam também modelos 440 American. Essas American 440 é aquelas locomotivas de filme de faroeste, sabe? Legal. Que tem uma chaminé grandona, 2 rodas grandes. Elas entravam aqui no ramal bem no começo, sabe? Aí depois, isso até mais ou menos a década de 20 e 30. Aí depois, nessa época, a Paulista adquiriu as Borsigs alemã, né? Que, segundo os moradores lá de Cordeirópolis, tinha o galpão, as Borsigs que ficavam paradas lá, sediadas especialmente para o ramal de Descalvado, era de número 51 a 55, né? As Borsigs, entrou as Borsig, retirou as 440, e junto com as Borsigs rodavam as Balde Consolidations, né? Que era normalmente as mais vistas aqui no ramal, era de 141, de 141 a 145, que na minha página tem foto delas dentro do ramal. Sim. Só que entrou várias, tipo, as Borsigs, as 440 e as Balde Consolidation eram as locomotivas especialmente sediadas para trabalhar dentro do ramal, sabe? Porque teve muita locomotiva que nem perto não chegou, por causa tinha um negócio chamado peso por eixo, que os trilhos aqui do ramal eram muito leves, então dependendo do tamanho ou peso do vagão, da locomotiva ou do carro, não aguentaria. Só que teve outras locomotivas que entrou, tipo, que não eram sediadas para o ramal, mas também entraram, como a locomotiva número 41, a 60 e a 61. Eu fiz um catálogo, eu cataloguei uma grande parte das locomotivas a vapor e algumas a diesel que entraram no ramal. Que legal. Deixa eu ver, eu vou dar uma olhada nos números que entraram aqui. A número Sim. 31 tem uma foto dela em Santa Veridiana, a número 31, porque o número 31 antes era de uma 440. Depois foi transferido para uma Balden. Então tem que tomar muito cuidado porque teve muita renumeração. Teve 2 locomotivas com o mesmo número em épocas diferentes na Companhia Paulista, né? A número 74 é uma Balden também. A 33 era uma Borsig, um pouco antes da série 50, de 51 a 55. A 172, a número 40, a irmã da 41. 123, 124, que é da mesma série, 145, né? E entre outras, como locomotivas de manobra, vapor, né? São várias, né, no caso, porque... Era mais variado. Sim, não sei se você já ouviu falar que também diziam, né, que o trecho Cordeirópolis, não sei se trecho Cordeirópolis, Pirassununga era o trecho da fome, que era o trecho que não tinha trem com restaurante. Você chegou a encontrar alguma coisa disso? Então, é que normalmente os trens que vinham de São Paulo, eles vinham com o carro com restaurante, né? Que era o trem de longo percurso, tudo tinha um carro dormitório, que tinha com camas, né? Que esse aqui seria o carro dormitório, entendeu? Esse aqui é o carro dormitório da Companhia Paulista, né? Que vinham acoplado nas composições, o carro dormitório. Só que quando chegava em Cordeirópolis, o carro restaurante, tipo, era feita a baldeação, né? Só que quando o trem que vinha direto de São Paulo adentrava o ramal, o carro restaurante era retirado da composição e seguia para Rio Claro. Então vinha só os vagões de primeira e segunda classe, o bagageiro e talvez o dormitório no trem.
Por isso que era chamado o ramal da fome, né? Por causa que o restaurante legal. não adentrava aqui. Não seguia, né? E também tinha o transporte tinha também o carro funerário, né? E Sim, sim. uma pergunta, uma vez eu vi que você comentou até na foto de Lene que tinha um carregamento de bovino, né? A companhia também Ah, fazia esse transporte, né? De sim. gado, né? Que eram carros específicos, né? Uhum. Rafael, uma pergunta. Dessas Sim. estações, o que restou? O que ainda tem conservado? Lene, eu sei que está conservado ainda. A Sim, estação, o prédio. E o que mais sim. restou das suas pesquisas que você... Bom, desde o início, desde a primeira estação, restou a estação de Cordeirópolis, que hoje está abandonada, ativada, só que ainda tem fluxo de trem de carga lá da Rumo Logística, é o único trecho do ramal que ainda passa trem em Cordeirópolis. Então, a estação de lá ainda funciona, ainda recebe trem, só que ele para só para fazer cruzamento, sabe? Na estação não funciona, mas o trem ainda passa lá. Isso do lado da linha principal, do lado do ramal não funciona, mas ainda passa também pela estação de Cordeirópolis. A estação do Remanso, atualmente a localidade dela, a turma do Movimento dos Sem Terras, né, que adquiriram não, entre aspas, vou dizer, invadiram o local, porque era da FEPASA, e eles é invadido, querendo ou não, é terreno invadido. E eu fui apenas uma vez lá. A plataforma dela ainda existe, só a plataforma. A estação de Araras hoje é um centro cultural, né? Um centro cultural, os dois armazéns, a estação, o complexo, tudo em pé, né? A estação do Loreto não tem nada, tem mais nada. Atualmente é uma avenida, onde era a estação é uma avenida, tem um balão lá. A igreja Nossa Senhora do Loreto, que até hoje existe, dá para tirar uma referência porque a estação ficava bem na frente. Esse quadro aqui de cima é a planta da estação do Loreto. E esse aqui, atrás de mim, é da estação de Araras. Legal. A estação do Hélio Ruth, ela ainda existe, está de pé. Está em ruínas, né? Está em ruínas, mas está de pé. São Bento, a plataforma, só restou a plataforma, né? Porque normalmente, quando a FEPASA desmanchava ou demolia as estações, ela não retirava a plataforma, porque era mais difícil de ser retirada, então normalmente deixava a plataforma no lugar. Leme, atualmente é um terminal, né? Sim, não funciona mais o terminal. Agora funciona a Casa da Cultura. Não, Secretaria da Cultura e Turismo. Foi reformado, tanto o galpão foi restaurado. Tá bonito lá agora. Sim. Eu não sabia que parou o terminal lá. Sim, não funciona mais. Agora construíram um terminal mesmo. Até um tempo atrás que eu fui lá, funcionava ainda. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal que eu filmei, tá lá, se o pessoal quiser assistir, tem um vídeo com a reforma, eu coloquei no canal um vídeo de como está a estação atualmente. Pode continuar, Rafael. Seguindo de Leme, a estação de Souza Queiroz também não restou nada. Se eu não me engano, de Souza Queiroz, eu acho que restou só a caixa de água, onde as locomotivas a vapor paravam para reabastecer com água. Eu acho que restou só isso. Pirassununga, Pirassununga eu sei sim que é uma rodoviária, mas era uma estação ferroviária, virou uma estação rodoviária agora. Está lá de pé ainda, né? Sim. Laranja Azeda é uma estação bem pequenininha, se não me engano, eu acho que é a estação mais pequena, a menor que tinha no ramal era a Laranja Azeda, que ainda está lá, pelo menos até dizem que ela foi desmanchada, eu não sei dizer, pouco tempo atrás, mas até pouco tempo atrás que eu fui lá, eu acho que eu vi ela de pé. Se foi desmanchada, eu não sei. Porto Ferreira ainda existe, se eu não me engano, é o centro, funciona mais ou menos como se fosse um centro cultural da cidade. Um museu, né? É um museu. Butia tem só plataforma também, a estação não existe. E Descalvado, que ainda está de pé, deve ser algum tipo de museu também, Descalvado. Rafael, como? Desculpa. No ramal Descalvado eram 14 estações. 14? Uma pergunta.
Nas suas pesquisas, qual foi o último ano que trem passou por esse ramal? Década de 70? Você conseguiu encontrar? Bom, o último trem de passageiro, o trem de passageiro, o primeiro a ser suprimido foi no ramal de Santa Veridiana, né? Sim. Só que no ramal de Descalvado a Pirassununga, e Pirassununga, Porto Ferreira Descalvado, foi suprimido entre o meio e o final do ano de 76, 1976, né? Sim. E de Pirassununga a Cordeirópolis, logo, se eu não me engano, acho que em janeiro ou fevereiro de 77. Só que nessas alturas já era um trem misto, não era só o trem de passageiro, era o trem com vagão de passageiro e vagão de carga no meio, tudo misturado. Sim. Porque antes era só o trem de carga e o trem de passageiro. Nessas alturas já era tudo trem misto, tudo carro de passageiro e vagão de carga, né? Foi um trem sentido Cordeirópolis, puxado pela locomotiva U9B, que eu tenho marcado o prefixo dela, só que eu não lembro agora, eu não sei onde é que está, mas eu tenho marcado o prefixo dela. Sim, aí, então, 77 cessou tanto o tráfego de passageiro quanto de carga. Então, em 77 cessou o tráfego de passageiro, em 77. Aí continuou de carga, continuou trazendo lenha e combustível para Nestlé de Araras e Porto Ferreira, transporte de areia em Descalvado. Só que esse tipo de trem de carga, a partir de 77, foi cada vez mais reduzido. Aí eu posso chutar que talvez até a década, você pode pesquisar no YouTube que tem o Newton Galo, tem uma filmagem do Newton Galo no YouTube, que ele filmou a estação de Araras, Remanso, Leme, Pirassununga, tudo em 1990. E a única estação que tem trem parado é a estação de Araras, que tem gôndola, se eu não me engano, tem 5 vagão gôndola, com lenha e 4 vazios, né? Que, chutando, talvez, eu acho que até 93, 94, 95, mais ou menos, passou o último de carga. Só que entravam alguns trens, tipo o Exército de Pirassununga, até hoje é fabricado material bélico lá, né? Nessa época era o trem que transportava, né? Então vinha, tanto na Paulista quanto na FEPASA, eu já vi relatos de trem transportando cavalo para o Exército de Pirassununga também. Só que nessas alturas, entre a década de 80 e 90, entrava mais o alto de linha do que o trem, que o alto de linha é uma composição para fazer manutenção nos trilhos, né? Entrou mais o alto de linha do que trem nessa época. Legal. Rafael, você tem algumas réplicas aí que você pode mostrar para a gente ver? Sim, sim. Essa aqui, ó, é a locomotiva número 141 que eu fiz, da Fratesc, né? Que ela vem como 144, aí eu mudei, fiz 141, coloquei a lenha no tender, né? Fiz uma réplica. Eu tenho a locomotiva aqui, essa sim é a 144, né? A 144. Legal. Da série 141. A 145. E essa sim aqui é a 145. Essas aí são locomotivas que passaram pelo ramal, né? Sim, são réplicas. Aí eu tenho a diesel, né? Eu tenho uma G12, locomotiva G12 da Companhia Paulista, né? Que essa locomotiva, ela foi apelidada de cabeça de saúva, por causa que o radiador ficava aqui na traseira dela. Muita gente acha que essa é a frente, mas na verdade é a traseira. Então, parecia uma cabeça de saúva, né? Que legal. Aí eu tenho mais 2 locomotivas também da Fratesc, da FEPASA, né? FEPASA na cor azul, primeiro padrão da FEPASA. Mostra essa da cor azul, deixa eu ver, para a gente ver. Essa foi eu que fiz a pintura. Legal. E a outra vermelha, qual que é? Essa aqui entrou poucas vezes, a azul. E a vermelha da FEPASA entrou muito pouco aqui no ramal. Qual que você tem aí que era o dormitório? O dormitório era esse daqui, ó. Um carro dormitório. Qual que era o tipo dessa locomotiva? Oi? Qual era o tipo dessa locomotiva? A vapor? Dormitório. Que eu tenho? É o carro dormitório, esse daqui. Legal. Que legal, Rafael.
Você tem mais aí? Eu tenho carro de passageiro aqui, ó. Primeira classe. Deixa eu ver. Segunda classe, que esses tipos aqui entrava muito no ramal, era muito normal vê-los, né? Mas qual que era a diferença da primeira classe para a segunda classe? Mostra tem diferença no locomotiva ou não? É a mesma coisa? Não, por fora é a mesma coisa, sabe? Ó, esse seria o primeira classe e esse o segunda. É a mesma aparência. A aparência é a mesma. Por fora. Só que por dentro, de primeira classe, era o banco estofado, de couro, sabe? E de segunda classe era um pouco mais simples. Alguns de madeira, alguns de madeira, só que não tinha lá muita diferença. Eu acho que a diferença maior, acho que é o estofamento dos bancos, das poltronas. Sim. Então, tinha primeira classe, segunda classe, tinha terceira classe ou não? A terceira classe teve bem no começo do século. Isso, sim. Antes de 1900 teve a terceira classe, mas depois ela foi extinta. Sim. Esses vagões, essas locomotivas, esses vagões, eles tinham banheiro ou não? Não tinha? Sim. Se eu não me engano, acho que o de primeira e segunda classe tinha. O restaurante tinha, só que o restaurante... Não é que ele não entrava aqui normal, ele já entrou vagão-restaurante aqui, só que muito pouco. Muito pouco vagão-restaurante entrou aqui. Legal. Aí o dormitório tinha banheiro, sim. E uma pergunta, você chegou a... Cada estação tinha um corpo de funcionários, né? Sim. Telefonista, telegrafista, né? Sim. Que legal. Rafael, eu agradeço a você por esse bate-papo, te parabenizar por essa pesquisa que você faz de resgate da história ferroviária na nossa região. Isso é muito importante, ainda vindo de um jovem. E você faz um trabalho de pesquisa, um trabalho de historiador. E somente agradecer. Pessoal, eu vou deixar aqui o link da página do Rafael, caso quem queira contribuir com informações, né, com fotos. E isso é muito importante para o desenvolvimento. Mas só poderia falar uma coisa, um trabalho que eu estou fazendo? Sim, pode falar. Eu estou criando uma associação aqui em Araras que chama... Estou tentando, ao menos, criar a Associação de Preservação Ferroviária, que não tem nada no ramal que envolva preservação ferroviária, né? Eu estou tentando criar aqui em Araras, aí, caso alguém que esteja assistindo seja de Araras, ou queira contribuir, ou até ser um associado, é só entrar em contato. Que a página Ok. Araras Estradas FM. Tá, ok. Rafael, muito obrigado. Pessoal, tudo de bom e até a próxima.